Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Compinha Churrasquete. Beleza? Estamos aqui para mais um Churrascast, onde nós vamos receber hoje um convidado, um parceirão meu, barbeiro Fidelis. O cara vai contar um pouquinho sobre a história dele, como ele começou a empreender, como ele começou a fazer as coisas. Enquanto isso a gente vai rolar aquele churrasco também. Então vai lá, já se inscreve no canal, compartilha, comenta quem que vocês querem que a gente traga no nosso próximo episódio aqui. Fala Fidelis, beleza meu irmão? Fala meu irmão, tudo certo? Como que você tá? Prazer. Tranquilo? Prazer todo meu, cara. Vamos chegar aí. Já tem um pãozinho rolando aqui pra nós. Coisa linda. E aí, meu irmão, se apresenta pra galera então. Fala um pouquinho mais de você, o que você realmente faz hoje. Tem lá a barbearia, né? Conta um pouquinho pra galera aí. Bom, galera, meu nome é Vitor Fidelis. Acabo de completar 19 anos. Sou barbeiro já há 6 anos. Tô nesse ramo que vem cada vez crescendo mais. Comecei, cara, numa brincadeira, no fundo da minha casa, literalmente no fundo da minha casa. E hoje, graças a Deus, assim como muitos outros barbeiros vêm crescendo, tem muita inovação, eu venho inovando cada vez mais esse ramo da barbearia. E estamos aí para mudar, né? Apresentar que a barbearia não é só um lugar para cortar cabelo em si. Sim, que legal, irmão. E eu achei bacana o que você contou, né, cara? Que você tem 19 anos e já Sim. Quero começar por aí, né? Porque eu lembro quando eu comecei a trabalhar com 10, 11 anos, né? Já comecei cedo ali, trabalhava com meu tio, fotografia e tal. E a galera aí hoje tem muita gente que quer seguir esse mesmo caminho, né? Quer empreender, já quer ter um negócio próprio. E como que foi, cara? Você já fazia alguma coisa antes? Como que você teve a ideia? Tipo, vou meter uma barbearia. Cara, na realidade não. Para mim sempre foi difícil essa questão de entrar no ramo da barbearia, porque meus pais no início não apoiava mais estudo. Então acho que assim, é algo que hoje bastante gente sofre, bastante gente nova sofre. Pô, chega no mim, Fidelis, eu quero entrar no ramo, Fidelis, eu quero fazer um curso. Cara, hoje existem muitas plataformas online que você pode fazer curso. Quando eu comecei, 6 anos atrás, não tinha 50 vídeos no YouTube disponível, falando sobre corte de cabelo, falando como começar, como empreender. Então, acho que assim, eu peguei uma fase bem complicada, que não era nem tanto a barbearia, na época era salão de cabeleireiro. Hoje é muito mais prático. Assim, muito mais fácil de você começar a empreender, de você começar a cortar cabelo nesse ramo. Sim, cara, justamente isso. É isso que eu quero deixar sempre claro aqui pra galera. Porque, assim, parece que meio que a geração deu uma perdida, né? Porque você puxa aí a nossa geração, a minha geração, no caso, né? Que eu sou aí praticamente 15 anos mais velho que você, né? Então já seria quase o dobro da sua idade, né, cara? Mas, assim, eu lembro que quando eu tinha 12, 13, 14 anos, tinha muito aqueles cursos profissionalizantes. Então era normal você estudar na escola tradicional, mas seu pai te incentivar. E desde uns tempos pra cá, parece que a galera não pode mais trabalhar. Hoje em dia, o cara que é adolescente, ele não pode mais trabalhar. E ao mesmo tempo também ele vai aprender uma profissão e a galera é contra, né, cara? E é isso que eu queria, tipo, entender, assim, porque daí, igual você mesmo falou, né? Então, tipo assim, ninguém te apoiava, teus pais não te apoiavam. E aí você decidiu fazer. E hoje é muito simples também, porque a gente ainda tem aquela cultura do método tradicional, né? Então você vai estudar através de uma escola. Cara, hoje o YouTube ele é uma escola. Ele também pode ser entretenimento? Pode ser. Mas que nem isso aqui, ó, é um bate-papo que pode ser uma escola. O cara pode tirar um insight, ele pode aprender aqui e ele pode pegar tudo ali de graça e aprender e executar. Sim. Porque muitos profissionais, se você pegar na época dos nossos pais, eles aprenderam assim, né? Pedreiro, pintor, todas as profissões que são de mão de obra, elas foram aprendidas na prática, elas não tinham um curso, né, cara? Era tudo na raça. Hoje eu tenho, meus tios todos, eles empreendem, tudo eles têm ali, mas eles têm uma profissão que eles aprenderam na raça, eles não fizeram nenhuma faculdade, né? E aí como que foi justamente isso? Você fez um curso, você começou a aprender, você foi cortando aos poucos, como que foi essa trajetória? Cara, como eu falei no começo, eu comecei no fundo de casa, sem experiência nenhuma. Meu pai tinha uma máquina hoje ela tem 27 anos já de uso, ainda funciona, eu coloquei ela num quadro, mas ainda funciona. E quando comecei, cara,
Um amigo meu chegou em mim e falou, Fidelis, corte tá caro, mano, eu preciso cortar o cabelo, passa a maquininha pra mim? Falei, passo sim e tal. E daí, através disso, ele, num comentário bem aleatório, foi e falou assim, irmão, por que você não começa a cortar cabelo? É uma profissão boa e tal. Só que assim, não tinha muita visão, não tinha visão nenhuma. Pessoal, família, amigos. Então foi algo bem espontâneo. E eu me interessei naquilo e falei, vou procurar isso no YouTube, que antigamente era a única plataforma que a gente tinha, né? Vou procurar isso no YouTube e fui atrás. Só que, cara, não tinha nada. Com isso, eu fui atrás das escolas de curso que tinha aqui em Londrina, na época. Só que o custo de um curso, por tão básico, ele era um curso muito básico, o custo era muito alto, certo? Não cabia, na época não cabia no meu bolso e não era tão interessante esse curso, que era mais cabeleireiro. Profissionalizante, né? Tipo curso de cabeleireiro, assim, Senai, não entrava ainda, porque assim, eu tinha algumas inspirações já. Eu comecei a ver no bairro, eu mesmo, lugares que eu frequentava, que eu cortava o meu cabelo, eu comecei a me espelhar nesses caras, comecei a colar neles. E assim, eu procurava nessas escolas fazer o que eles sabiam fazer e eu não achava, não conseguia identificar. Que na época era degradê, era o próprio risquinho freestyle, era algumas descolorações, tinturas, e eu não via isso. Então pegava muito a parte feminina, entendeu? Com isso, cara, eu trabalhei 1 ano e 6 meses na raça. Essa raça que a gente está falando, que é você se virar nos 30. Você não tem um conhecimento profissional de material, você não tem um conhecimento de técnicas. Então, trabalhei 1 ano e 6 meses remando. Até que teve um workshop na cidade. Inclusive, foi um dos primeiros workshops grandes que teve aqui no norte do Paraná, aqui para esse lado de aqui em Londrina mesmo. Foi em Londrina. Que foi com Narico Hairstyle e Japa Old School. Grandes nomes da barbearia. Que, cara, transformou a minha visão, abriu minha cabeça. Eu vi que realmente aquilo que eu sabia não era nada, por mais que eu já tinha uma clientela, já trabalhava em casa, era algo bem improvisado, sabe? Não tinha ali um profissionalismo. A partir dali eu comecei, todo curso que tinha eu ia, cara. Eu ia, cheguei a viajar para não muito longe, mas cheguei a ir para a cidade próxima para fazer esses cursos, esses workshops, fiz curso prático. Hoje eu tenho um currículo de mais de 7 diplomas de curso, fora partes online. Legal. Mas assim, no começo foi muito difícil, cara. Eu acho que não só para mim, para todos, tem um começo que é doloroso. Começo é desafiador, né, cara? É bem eu costumo desafiador. dizer que o começo é que nem quando... Não sei a galera assim que surfa, né, cara? Mas pra você surfar, você tem que passar aquelas primeiras ondas. Quem vai na praia, você sempre vê que as ondas terminam ali na praia, né? E o surfista, ele tá depois dessa onda. Cara, e é muito difícil. Tem praia que a arrebentação é muito difícil. E todo negócio é assim, né, cara? Você tem aquele tempo de maturação, onde pra você passar essa arrebentação é muito difícil, né? Sim. Só que depois que você passou, você começa a ficar ali num oceano um pouco mais equilibrado, tranquilo, né? Mais tranquilo. E aí, como que foi, cara? Você fazia esses cursos e aí você já foi cortando, tipo, esse cara foi lá, cortou com você e já veio outro. Como que rolou daí? Cara, na realidade, inclusive, provavelmente vai ter barbeiros que vão assistir isso, barbeiros que estão começando a empreender no ramo. O começo, cara, você não vai ter clientes procurando você, não vai ter clientes perguntando da sua agenda, é muito difícil. Aí você precisa partir pro lado dos amigos. Você precisa chamar seus amigos, você precisa chegar e oferecer de cortar por um custo mais baixo, para você só girar ali realmente o seu custo, o mínimo que você ganha. Porque é muito difícil hoje um cliente chegar em um barbeiro que não tem experiência, chegar em um barbeiro que não mostra um serviço bom, um profissionalismo, e falar assim, irmão, eu quero cortar com você, entendeu? Justamente é aí que se torna cada vez mais difícil esse começo. Cara, eu ofereci corte de graça, ofereci corte a R$5. Na época tinha um Enjoei Aí do Facebook. Rapaz, eu postava 5 vezes ao dia. Arrumei muitos clientes, inclusive até hoje. Eu carrego clientes de 6 anos, clientes antigos que eu consegui lá atrás, nesse modo orgânico, postando, chamando, publicando. Mas realmente é bem doloroso e não vai ter pessoas para chamar, te incentivar. Isso é normal, entendeu? Então, assim, você precisa realmente buscar e chamar, convidar essas pessoas, esses clientes, cara.
Cara, muito legal isso aí que você está contando. E aí você vai abrir um gancho bem legal, que é um gancho que eu queria dizer, que é justamente isso, né, cara? O que acontece? A galera hoje, ela tem muito essa cultura de não trabalhar de graça, né? Sim. Ah, ninguém trabalha de graça. E eu falo justamente isso. Quando eu comecei também com o churrasco, eu fazia um monte de evento de graça. Na verdade, eu comecei fazendo churrasco de graça, né? Fazia ele pros amigos, fazia ele pros parentes e tal. E até que um dia uma pessoa chegou e falou pra mim assim, cara, quanto que você cobra pra fazer um evento desse aqui? E aí eu falei, pô, quanto que eu cobro? Porque eu não tinha ideia ainda que eu podia monetizar aquilo ali, entendeu? E é justamente isso que acontece, né, cara? Só que hoje a maioria das pessoas, elas não querem passar esse período, né? Fazer assim, tipo, cara, vou fazer de graça, justamente para você aprender, cara. Tipo assim, eu fiz vários cursos também em várias áreas e sempre fui assim, porque eu ia trabalhar de graça com a pessoa para eu aprender aquilo ali e aí depois eu via se dava certo ou não. Eu acredito que esse é o melhor caminho, né? E claro que nunca é de graça, né? Porque a partir do momento que você dedica o seu tempo, você gasta um combustível para ir até o lugar, tudo sempre vai ter um custo, né? Então, às vezes, você tem que tirar do seu bolso, né, cara? Sim. E aí, justamente foi isso. Daí você fazia os cortes ali por R$5, R$10, e a galera foi cada vez chegando mais e você atendia na sua casa. Como que aconteceu daí? Cara, até 3 meses atrás, eu atendi em casa. Eu tive bastante experiência em barbearias grandes, aqui de Londrina, de amigo meu. Já trabalhei em barbearia na rua própria. E, inclusive, que não deu certo. Eu gosto sempre de lembrar isso, gosto sempre de falar isso, porque, assim, às vezes as pessoas chegam em mim hoje, olha a estrutura, uma barbearia com 4 barbeiros, toda essa trajetória de cursos, eles pensam que não teve, assim, uma derrota, não teve algo que não deu certo, que não engrenou. E, cara, eu já tive bastante prejuízo, não só financeiro, porque quando você perde também por um lado emocional seu, você se desanima, um lado psicológico seu. Então, assim, já quebrei a cara bastante mesmo, pra chegar. E esse começo era mais ou menos assim, irmão, quer cortar comigo? Eu quero, mas eu tô sem dinheiro, tá bom, vem. Porque eu queria só expressar aquilo que eu estava aprendendo. Eu queria pegar uma técnica simples que eu via no YouTube ou alguém fazendo, eu queria colocá-la em prática, entendeu? Então, assim, foi de degrau em degrau. E, assim, algo que acontece bastante hoje. As pessoas sabem reconhecer um serviço bem feito, cara. Elas sabem olhar um profissional, elas sabem diferenciar e elas sabem dar valor. Igual você citou o exemplo da pessoa que chegou em você e falou quanto você cobra por esse serviço. É algo que às vezes a gente fica com medo de colocar preço, colocar valor nas coisas que a gente faz, na nossa mão de obra. Mas é uma necessidade, cara. Igual você falou, tudo tem um custo, que seja para cobrir esse custo no início, você vai engatinhando, tal, depois você vai acrescentando preço, vai acrescentando valor ao serviço. Então, assim, é algo muito importante você dar valor a esse serviço, não só ficar ali entregando de graça, tal, só esperando da pessoa. Você também precisa dar um passo inicial, né? Isso é muito interessante, cara, porque assim, é justamente isso que você falou, que muitas vezes, quando você está começando algo, você não vê valor. Só que as pessoas, elas já veem valor naquilo, às vezes ela já vê que você se destaca, né? Então, o que que ela faz? Foi o que aconteceu comigo no churrasco. O cara chegou, provavelmente ele gostou do churrasco, ele gostou do meu jeito que eu tava atendendo, tudo, e ele falou, porra, mano, esse cara faz um negócio que tem valor. E por isso que ele perguntou quanto eu cobrava para fazer. Sim. Na época eu não tinha base nenhuma, né, cara? Então, tipo assim, eu calculei a gasolina, calculei ali um pouquinho do meu tempo e tal, falei, R$100. Eu lembro que, no começo eu fazia churrasco por R$80, R$100. Depois os de graça, né? Porque eu fiz praticamente durante 10, 11 anos, que eu lembro que eu gostava de fazer churrasco desde moleque, mano. Então, quando eu comecei ali nos 10, 11, 12, 13 anos, eu fazia só pra minha família. Aí, com 17, 18, 19 anos, eu comecei a trabalhar em shopping. Aí, comecei a fazer as reuniãozinhas da galera da empresa, reuniões da galera do shopping, de outra loja. E até que chegou ali nos 20 anos, então eu já tinha 10 anos dessa caminhada. Só que também era tudo na raça, eu nunca tinha feito um curso, nada, né? E aí que sim, depois que comecei a ter esses convites, eu peguei e falei, cara, eu vou fazer um curso, né, mano? Falando nisso, vamos até já cortar aqui um pãozinho diário, né? Bora provar. Foi justamente isso, né, que eu tava te falando. E pra você, daí, quando que você definiu assim, cara, eu vou começar a cobrar o meu preço? Cara, no início da pandemia, um pouco antes, 3 meses antes de iniciar a pandemia, eu trabalhei em uma barbearia de um amigo meu, aqui na Zona Norte de Londrina, e lá eu comecei a entender o que era preço e o que era valor, sabe? E existe uma grande diferença nisso, uma grande diferença. E vejo assim,
O que aconteceu? Eu fui trabalhar lá, os meus clientes estavam acostumados, o meu preço, o valor que eu cobrava era 25. Para um eu fazia 15, o outro não queria pagar os 25, pagava 20. Então, assim, oscilava demais. Eu dava muito desconto. Para eu fidelizar na minha cabeça, para eu fidelizar um cliente, eu tinha que ter preço, entendeu? E lá eu aprendi que não é assim. Então, assim, eu trabalhava, era profissional parceiro, a gente fala, né? Era colaborador dessa barbearia. Lá eu fiquei 6 meses. Nesses 6 meses, todos os clientes que cortavam tinham que acertar na recepção e pagar o valor justo, pagar o que era a tabela de preço, não tinha desconto. E quando iniciou a pandemia, a gente ficou um tempo fechado lá. Tem uma linguicinha com queijo aí pra nós. Coisa linda. Quando começou a pandemia, eu falei, vou voltar para casa. Eu fiz uma estrutura em casa bem diferente, coloquei um ar-condicionado, coloquei uma cadeira nova, dei uma mudada, dei um up na cara, o jeito de empreender assim, o jeito de recepcionar. Isso me trouxe bastante resultado. A partir daí eu entendi o que era valor, sabe? Então assim, ó, se você pega aí 6 anos de bagagem, eu fui aprender isso há 1 ano e meio atrás, certo? Eu trabalhei a maioria do tempo de uma forma errada, entendeu? De uma forma que eu mesmo não dava valor no meu serviço. Hoje, graças a Deus, tem bastante reconhecimento. Eu tenho bastante reconhecimento, inclusive de clientes, de amigos. E eu consigo cobrar o valor justo ao meu serviço. Mas é uma trajetória bem doída, cara. Porque às vezes você vai dar o valor, dar o preço para a pessoa espanta, a pessoa assusta. Oh, tá muito caro, mas ela não vê o outro lado da moeda. Cara, e é justamente isso que tu falou, que era essa pergunta que eu ia fazer. Porque daí assim, daí você trabalhou lá. Meu primo tem uma barbearia, né, cara? Eu também queria fazer um curso de barbeiro e tal, então já dei uma estudada, que eu sou um cara mais ou menos assim. Quando eu quero alguma coisa, eu vou lá, foco naquilo ali, 1 mês, 2 meses, cara, consumo todas as informações possíveis para ver se o negócio vai funcionar para mim ou não. Sim. Porque as pessoas, elas têm muito dúvida se as coisas funcionam. Cara, e tudo funciona. Tanto é que já existem as profissões há milhares de anos. Só que nós estamos passando por uma geração que as profissões, elas estão se atualizando. Muitas deixarão mudança muito rápida. Mudança muito rápida. E muitas deixarão de existir e novas passarão a existir. Mas no contexto geral, o cara que era cabeleireiro, agora ele é barbeiro. Antes era cabeleireiro que fazia homem e mulher. Hoje não. Hoje mulher fica mais no cabeleireiro e homem fica mais no barbeiro. E aí, como que foi esse insight pra você? Tipo assim, daí você tinha lá 50-50 com o cara, então você usava a estrutura dele e automaticamente você dividia o custo do seu corte com ele, certo? Sim. E aí, qual que foi o insight que você falou, cara, mas espera aí, eu vou abrir um negócio pra mim, porque às vezes você também identificou que lá tinha uma certa deficiência ou alguma coisa, como que foi isso aí? Cara, eu vejo esse lado assim de você trabalhar, você ser um colaborador de uma barbearia. Eu vou falar isso como alguém que já foi colaborador e como alguém que hoje é gestor, é investidor. Porque eu tenho hoje colaboradores dentro da barbearia, da Black Lab Barbearia. Então, assim, cara, falando como colaborador, se você quer começar um negócio hoje, se você quer começar uma profissão que exige mão de obra, eu falo isso assim, inclusive eu formo barbeiros, eu formo aluno, esse ano eu formei 6 barbeiros e todos eles, cara, eu sempre indiquei, não monte seu próprio negócio de cara. Porque assim, você não basta ser apenas barbeiro. No meu curso eu vou tentar ensinar a pessoa a empreender? Sim. Só que assim, cada pessoa trabalha com o dinheiro de uma forma, entendeu? Então vai ter pessoa que vai pegar o dinheiro, vai querer comprar um carro, vai ter pessoa que vai pegar o dinheiro, vai querer gastar com churrasco, com embalada, seja lá no que for, curtindo. E vai ter pessoa que vai querer só investir. Tem que gastar tudo com churrasco. Me chama churrasco vale a pena. Bora gastar com churrasco, é isso aí. Então, assim, cara, é algo muito relativo. Eu aconselho aos profissionais que estão vindo trabalhar assim, como colaborador, porque você tira aquele fardo das costas, você não tem uma responsabilidade de pagar um aluguel, de pagar uma água, de pagar uma luz, de pagar produtos. Hoje, os meus colaboradores, o custo que eles têm para trabalho é transporte e alimentação, entendeu? Então, assim, produto, uniforme, desde a calça até a camisa, completo, o custo é todo meu, entendeu? Que é justamente isso que eu falo, né, cara? Praticamente, tem as partes boas e a parte ruim, né, cara? Então, o que acontece? Pô, vamos supor eu lá, quero fazer um teste lá com você.
Cara, já começa que eu não tenho que tirar nada. Você já tem uma estrutura pronta pra mim. A galera tava vendo aqui o making off que a gente tava fazendo, tudo. Cara, isso aqui tem uma estrutura gigantesca. E essa estrutura, ela tem um custo. Então, às vezes, o cara pensa assim, pô, mas eu vou dividir lá, vou cobrar tanto e 50 vai ficar pro cara. O cara só vê isso, mas ele não vê que a estrutura já tá pronta pra ele, né? Foi um investimento, há um custo mensal. Também não é apenas um investimento. Ah, vou investir número X. Beleza, mas e o aluguel, e a água, e a luz, e os produtos? Então, assim, não é simplesmente só um investimento, é um investimento a longo prazo, entendeu? Pô, Fidelis, e o lado do empreendedor? Como você vê, hoje existem, na verdade, na minha cabeça, qualquer barbeiro hoje, qualquer colaborador, ele quer um dia, sim, ser um empresário, ele quer um dia, sim, ter o próprio negócio. E o que eu posso falar? Cara, é questão de trabalho e experiência. Requer muita experiência, requer muito trabalho, requer muito estudo, porque aí é que tá. Se você não fizer o seu colaborador ter clientes, ele vai ficar insatisfeito, você vai perder ele, entendeu? E você vai ter um prejuízo com isso. Você não vai conseguir pagar os seus custos, você não vai conseguir deixar a sua barbearia em ordem, fazer um marketing bom. Entendeu? Então, assim, é algo que realmente é muito relativo e é muito difícil, cara, hoje você controlar dessa forma. Mas, por um todo, ambos lados acabam se fortalecendo. Sim, tanto justamente o colaborador isso que eu penso. quanto o investidor. Justamente isso que eu penso, né, cara? Que é o que eu sempre falo pra galera, assim, hoje... Eu já tive um negócio também de churrasco, né, cara? E é desafiador, porque hoje qualquer negócio, cara, não existe um negócio... Você vai procurar aí, não existe um negócio que custe menos que 100 mil reais. Uhum. Vai montar uma banquinha de cachorro-quente hoje, é 100 conto, sem estrutura, sem nada. Fora que você tem que colocar a comida lá dentro. Então, quando a pessoa vê algo que ela possa fazer, que já não vai ter nenhum custo, só o custo do tempo dela, do esforço dela, isso aí já é muito bom, né, cara? O cara tem que saber reconhecer isso aí, né? Então, ele já tá tirando muito. E aí, como que foi? Você falou, cara, vou sair... Na verdade, você saiu primeiro de lá... E aí, depois que você teve ideia de montar na sua casa, ou você já saiu com a ideia e já foi montar em casa? Como que você fez? Eu fui pra lá com o intuito. Eu preciso aprender. Eu não sei muita coisa. Aonde que eu vou aprender isso? Eu posso só estudar, eu posso fazer cursos, eu posso estudar na internet. Porém, eu posso estudar na prática. Então, assim, você trabalhando dentro de uma barbearia grande, você trabalhando dentro de uma estrutura montada, de algo que já está andando, é muito, muito melhor, cara. Porque você pode aprender com o erro e com os acertos da pessoa. E com base nisso, o que vai acontecer? O que aconteceu comigo? Dá o meu exemplo. Veio a pandemia, o meu planejamento era ficar lá mais um ano, eu precisava ficar lá mais um ano. Porém, com essa pandemia, eu falei, não vou ganhar dinheiro. Não tem como eu ganhar dinheiro, não tem como eu crescer, não tem como eu ir pra frente. Um ano travado nessa pandemia, que era a previsão para acabar. Então, eu vou voltar para casa. Com esse pensamento, eu pensei no quê? Eu vou ter um custo, um investimento. Eu vou precisar ter um investimento. Outra coisa, eu não posso ir sozinho, eu tenho que trazer um colaborador comigo, eu preciso trazer um barbeiro para trabalhar comigo, porque não adianta você expandir em questão de nome e não ter estrutura para atender clientes, entendeu? Você precisa crescer em todos os lados, todos os aspectos. E eu falei, vou sair e vou para casa. No meio de uma pandemia, com fiscalização fechando portas de barbearias que estão atendendo, a minha solução foi ir para casa, entendeu? Montei um espaço separado, tive um custo, é máscara, é luva, é álcool em gel, é capa. Então, assim, tive um custo extra, mas para mim foi muito bom. Só que desde já a minha ideia, quando eu entrei para trabalhar nessa barbearia, era pegar o máximo de ideias possíveis e transformar isso em algo concreto para mim. Se transformar isso em uma barbearia para mim, entendeu? Então, que essa experiência se transformasse em algo prático. Se transformasse em algo concreto para mim, uma barbearia concreta para mim. Aprender com os outros algo que eu precisava. Entendi, cara. Então, na verdade, você abriu a pandemia aí, a gente está falando aí do ano passado, que a pandemia entrou bem forte mesmo em março, né? Eu lembro que a gente estava fazendo eventos, e aí foi justamente, então, você decidiu comprar as coisas antes da pandemia, e aí você já estava com praticamente tudo montado para iniciar, e a pandemia chegou. Aí travou o seu projeto também, foi isso que aconteceu, então? No início da pandemia, eu comecei a comprar.
Eu fui comprando aos poucos, fui bem devagar, fui comprando aos poucos, não quis atropelar as coisas. Então, assim, eram 2 cadeiras, vou comprar uma num mês, no outro mês eu vou comprar outra. Por isso que eu tinha um planejamento de 1 ano. Comecei a procurar sala para alugar já, comecei a criar ali uma estratégia de investimento para isso. Veio a pandemia, eu precisei acelerar o processo. Essa é a hora que o empreendedor sofre. Eu tenho uma responsabilidade de montar algo, porém eu não tenho um capital para investir agora. Aí você vai correr para cartão de crédito, aí você vai correr para empréstimo, você vai correr para o amigo. Cara, você vai ter que se virar nos 30. Essa é a responsabilidade de um investidor, de um empreendedor. Não é simplesmente abrir as portas, pronto, acabou. Um exemplo básico disso, eu sou barbeiro. Eu não sei mexer com parte elétrica, mas nessa barbearia que eu montei, que eu finalizei as obras pouco mais de 2 meses, eu trabalhei mais de 1 semana até 4 horas da manhã em estrutura. Entendeu? Então, assim, é esse tipo de sacrifício que as pessoas não veem que você precisa fazer. Entendeu? Você pega hoje um atleta, um jogador, o que ele treina para o que ele joga é o mínimo. Entendeu? O jogo são lá, vamos colocar aí, arredondar 1h40, 2 horas, um jogo de futebol, mas quantas horas ele treina por dia? Não é simplesmente você ir e fazer, dar o show ali. Tem algo por trás que ninguém vê, o treino ninguém vê, a luta ninguém vê. Então, é muito mais complexo, muito mais difícil essa parte, a parte de montagem, de estrutura. Justamente, cara. Aí você tocou num gancho que eu acho muito interessante. Quem me acompanha aí já sabe. Praticamente faz aí uns 8 anos que eu venho tentando algumas coisas. E a estrutura você tem que montar, porque você não tem grana para fazer tudo, né? A galera vai acompanhar o projeto da Combinha aí. E é justamente isso, cara. Você vai fazendo as coisas, aí você tem que pintar, aí você tem que passar um fio, aí você tem que reformar. Porque você não tem um investidor, muitas vezes, igual você que é um moleque novo. Então já não vai o banco liberar lá uma grana pra você, ó, tô aí 20 mil e tá com o terror. E até porque é o que eu falei, né? 20 mil você não vai conseguir praticamente dar o primeiro pontapé, né, cara? Hoje, falando de barbearia aí, eu acho legal a gente falar os números, né? Não sei se você se importa em expor, mas assim, ó, você vai comprar uma cadeira lá. Quanto que você gasta? Hoje, quanto o cara que vai começar a fazer um negócio aí pra montar uma barbearia simplesinho, com 20 conto o cara vai montar? Não monta, né? De jeito nenhum. Eu falo isso porque hoje, eu falar sobre números não é o problema, sobre o que foi investido, porque se você abre Americanas, algumas lojas, vai ter lá, cara, preços de cadeira. Então, assim, às vezes um cliente, pô, mas tá muito caro, muito caro, muito caro. Você vai procurar uma cadeira hoje, cara, a mais em conta, a mais simplesinha, uma cadeira profissional, sem ser cabeleireiro. Barbearia é algo e salão de cabeleireiro é outro. Então, são cadeiras diferentes, são materiais diferentes. Você vai procurar em torno de 3.500, 4.000, pode chegar até 17 mil reais uma cadeira. Entendeu? Tem barbearias hoje dentro do Brasil com cadeiras a esse preço. Então é algo muito grande, é algo muito expansivo. Aí você coloca iluminação, você coloca para tudo que você vai montar hoje, com certeza. A própria Combinha, você tem um projeto por trás disso, você tem alguém que desenha, você tem alguém que precisa arquitetar esse projeto, que precisa ver se vai dar certo, parte elétrica, que são coisas que nós não entendemos. Então, assim, não é simplesmente, igual você falou, pega 20 mil reais e monta um negócio. Não, é muito mais, cara, é muito mais complexo. É, justamente isso, cara. Eu falo, vou dar o próprio exemplo da Kombi mesmo. A Kombi é um projeto de 6 dígitos. Entendeu? É um projeto, não é que ele é grandioso, mas é que hoje é tudo muito caro, principalmente com a pandemia, né, cara? Você vai abrir um negócio hoje, vai abrir um salão, qualquer coisa, precisar de fio, material, essa parte é muito cara. A Combinha mesmo, cara, eu paguei nela 20 mil reais e eu já gastei quase 5. Pô, combustível para trazer ela, no dia que eu vim ela já deu uma estragada. O motor foi feito recentemente, mas eu tive que mexer no carburador. Agora, depois a gente vai lançar um vídeo que eu vou mostrar tudo que eu vou fazer nela. Então vai mexer no banco, vai mexer na interna, vai dar uma revisada de novo no motor, porque como a gente vai rodar muito aí o Brasil ano que vem, então o motor precisa estar excelente. E tudo isso é um custo, né, cara? É a mesma coisa que você falou na barbearia. Beleza, o cara pode começar ali com uma cadeira de 2 mil reais, mas, cara, é cadeira, é maquininha,
coisas que a pessoa que vai cortar o cabelo muitas vezes não vê. E isso também eu quero passar uma mensagem que eu sempre falo, cara, que você tem que se colocar, você tem que ver o valor daquilo ali. Eu sempre fui um cara, quando era moleque, eu raspava a cabeça. Então eu ia lá no salão, pagava dezão, quantos anos pagando dezão? Cara, em 10 minutos o cara cortava. Hoje não, hoje você quer fazer um degradê, você quer fazer um cortezinho diferente, às vezes você fica ali... Eu tinha um amigo meu que ele ficava 45 minutos pra cortar meu cabelo, até eu falava pra ele, mano, o cabelo é preto, velho, só raspar. 45 minutos, não, tem que fazer aqui o detalhe, pezinho, isso e aquilo. E aí o cara vai lá, paga lá 20 reais, 25 reais, 35 reais, ele fala, pô, é caro. Mas ele não vê o preço da cadeira, da água, da luz, da internet que ele está usando, Wi-Fi, todo mundo quer chegar hoje, quer ter um Wi-Fi. Então, todos esses custos, é o que você falou, hoje 30 mil não monta, né? E como que é a sua barbearia hoje? Até para a galera que quiser ir lá conhecer, não sei se quer deixar o endereço aí para a galera, deixar o nome. Como que funciona? Hoje tem você, mas quantas pessoas cortando e que tipo de corte que vocês fazem? Cara, hoje lá na barbearia, sou eu e mais 3 colaboradores, 3 barbeiros, se encontra aqui em Londrina, na Rua Argélia 41, aqui no Parque Ouro Verde. E minha barbearia hoje, cara, eu vejo que eu quero e trouxe já mudei, já trouxe uma mudança muito grande para esse lado da Zona Norte de Londrina. Porque assim, é igual você falou, há um preconceito, uma crítica muito grande em cima de valor. As pessoas não sabem ver esse justo valor investido. E eu vejo muito isso, inclusive amigos meus, eu pego muito no pé de amigo meu. Cara, investe um pouquinho mais no seu espaço, faz um projeto melhor e tal. É igual chega uma pessoa em você, cara, você comprou uma Com pra fazer isso, você quer rodar o Brasil com a Com, mas assim, é um projeto que tem valor, é um projeto que é diferente, você quer sair um pouco do básico. E assim, a barbearia, fazemos cortes modernos, tintura, platinado, toda essa parte hoje de modernidade, literalmente penteados, luzes, até limpeza de pele a gente faz lá, barba. A gente procura fazer, a gente procura aprimorar, a gente procura trazer bastante cursos para os profissionais, para mim e para os outros, porque se você ficar parado no tempo, você vai ficar para trás, a hora que você vai ver, vem coisa nova, igual você falou, tem que estar inovando, tem que estar trazendo coisa nova. Mas eu procurei trazer nessa barbearia algo novo, algo que possa inovar, algo que possa mudar, que o cliente vá, igual comentei no início, que não seja apenas uma barbearia para cortar o cabelo, que seja algo diferente, entendeu? E vir transformando essa visão. Porque, cara, hoje, eu vou falar, 80% dos meus clientes vão na barbearia. Cara, a não ser o cliente que esteja com pressa, ele não vai ficar só o tempo do corte lá. Ele vai antes, ele vai tomar uma cerveja, ele vai comer um amendoim, um salgadinho que tem lá, ele vai ficar conversando, ele vai assistir uma televisão, um jogo de futebol que tá passando. Só a base da conversa, porque às vezes o cara tem um dia cansativo, ele não quer sair, cortar cabelo e ir embora. Assim como tem pessoas que querem. Mas o cara quer ir, vou dar um exemplo, o cara que é solteiro, num sábado a gente geralmente fecha 8 horas da noite, o cara sai 6 horas. O cara fecha a barbearia junto com a gente, entendeu? Ele fica tomando uma cerveja, é algo que pra pessoa é muito confortável, pra pessoa é muito bom, é um lugar aconchegante. Isso entendeu? É muito legal que você falou, né, cara, esse exemplo também, porque assim, a gente pensa assim, cortar o cabelo, principalmente homem, né? A gente tá acostumado, mulher mesmo faz milhões de coisas no cabelo, né? E hoje homem também faz, né, cara? Igual você falou, você vai lá cortar um cabelo, você faz uma sobrancelha, você citou aí, ou pode citar aí, sei lá, deve ter mais de 10 tipos de serviço, né, cara, que a galera faz. E tem essa parte também que você falou. Eu lembro quando eu queria abrir uma barbearia, eu queria abrir com esse intuito. Ter uma mesinha de sinuca, ter uma geladeira pro cara tomar uma cerveja gelada. Vai ter aquele cara do dia cotidiano que ele só quer chegar, cortar, ir embora, que ele tem outro compromisso. Mas normalmente o final de tarde, o cara depois do expediente ou o cara de sábado, ele quer vir ali, quer meter uma resenha e tal. E isso você cria uma experiência pro cara, né? Então ele não tá pagando 30 reais, 40, 50 reais só num corte de cabelo. Mas ele tá pagando por uma experiência que ele vai estar ali, vai ter uma cerveja gelada, vai ter uma água. Então isso é muito legal. O teu espaço, ele proporciona isso. Hoje proporciona isso e eu sempre pego no pé da equipe e me cobro muito pro cliente chegar e ele querer voltar. Porque eu acho que assim, cara, pra você criar relação, amizade com uma pessoa hoje, não é algo muito difícil. Só que assim, a primeira impressão que vai ficar. Então assim, se você for no lugar, você for mal recepcionado, se você for num lugar, você não gostar do atendimento,
realmente a primeira impressão, você não vai voltar mais lá. E, cara, chega cliente novo lá, eu fico procurando, meu querido, você quer um café, quer alguma coisa, tal. Eu procuro mostrar pro cliente que ele tá em casa, ele realmente tá em casa, ele tá num lugar que ele pode ficar à vontade, que ele tá confortável. E acho que é isso que a maioria hoje do empreendedores, dicas, gostam de passar. É realmente a questão do atendimento. Então, assim, não é só corte de cabelo. Cara, hoje, o que eu mais estudo é atendimento, entendeu? Corte de cabelo chega em um nível que você não vai ter mais o que estudar. Você vai mudar a sua técnica, você vai procurar outros cursos. Só que é muito difícil você falar assim, vou fazer um curso que vai mudar a minha vida. Para um profissional que já tem 6 anos, 15 anos, entendeu? Profissional antigo. Ele acostuma com aquilo. Então, a não ser que seja uma técnica nova, ele não vai procurar mudar, ele vai manter aquilo ali, porque é o padrão de trabalho dele. Aí é onde ele precisa entrar na parte do atendimento, ele precisa mudar o atendimento. Esse ponto é muito importante, cara, é o que eu sempre falo. Hoje eu trabalho praticamente com os empresários, né? E aí eu tento explicar isso, a maioria ainda não consegue enxergar. Eu tenho um bom tempo aí como vendedor, né? E a venda nada mais é do que você mostrar uma experiência para o cliente. Então, o que acontece? Você não vai conseguir inovar muito em produto. Quando é produto, você ainda consegue inovar. O produto está sempre mudando. Mas quando é serviço não. Você não tem como mudar. É isso que você falou. Então, o que você vai mudar? É justamente o atendimento. É saber conhecer de pessoas. No episódio passado, a gente falou com o Rodrigo Camarim. Cara, o cara é sensacional. Ele fala que são as soft skills, né? Que é você conhecer, saber uma pessoa que conversa mais, uma pessoa que conversa menos, uma pessoa que quer chegar ali, quer uma atenção, uma pessoa que não quer. E isso faz toda a diferença. São esses estabelecimentos hoje que estão vendendo. E que estão vendendo com uma grande diferença dos que não estão vendendo. Porque quando eu mostro para o cliente, eu chego lá e falo para ele, cara, eu consigo colocar milhões de visualizações na sua empresa, milhões de pessoas vendo o seu produto. Mas se a parte da venda não souber fazer a etapa de venda, acaba não funcionando. Adianta. E você faz justamente isso, né, cara? Não é só o cara chegar lá e você cortar o cabelo, mas é desde a hora que você trata ele até a hora que você termina o serviço, ele vai embora, depois você faz um pós-venda para que ele retorne, né? Na realidade, eu vejo assim, eu atendo hoje um cliente meu que viaja bastante, ele é um cantor e direto ele tá em Maringá. Esses dias ele comentou comigo, Fidelis, fui na barbearia em Maringá, ele me mostrou o padrão da barbearia. Cara, é outro padrão. Tipo assim, profissional, a gente que é profissional, a gente sabe reconhecer o serviço dos outros, dos demais. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente vai saber. Pô, o serviço desse cara é diferente. Pô, o espaço desse cara... Você completa, por favor, irmão? O espaço desse cara é diferente. E eu vi aquilo e falei, mano, é top. O que você acha da barbearia? O que você acha do espaço? Ele, mano, é sensacional. Só que eu vou lá, eu fico 1h30 pro cara fazer corte e barba, coisa que aqui você faz em 40 minutos. Pra mim, na minha agenda, não cabe. E daí eu chego, eu sou bem atendido e tal, eles vêm, lavam meu cabelo antes. É um processo legal, sim, só que isso vai caber a quem? Uma pessoa que não tem compromissos. Eu atendo muitos clientes na hora do almoço. Chega um cara lá na hora do almoço. Como que eu vou ficar 2 horas cortando o cabelo do cara, entendeu? Como que eu vou agregar tanta coisa nesse atendimento, nesse serviço que eu vou oferecer para ele? Eu não consegui, eu não posso, entendeu? Então, assim, vai ter o tipo de lugar que vai ganhar com 100% atendimento. Inclusive, esse amigo meu falou, irmão, o cara trabalha bem demais, mas se você pega a questão de padrão, corte de cabelo, finalização, é o mesmo serviço que o seu, entendeu? Então, assim, hoje, com base em cursos, o serviço que você vai oferecer é um serviço que pode ser até melhor de uma pessoa que está acima. Mas o atendimento é o que ganha. Então, acho que é uma junção. É você pegar e você unir a questão do serviço bom, serviço bem oferecido, espaço, atendimento, tudo isso. Inclusive, para você, eu acho que isso é muito interessante, porque você não entra num espaço de churrasqueira só para fazer carne. Com certeza tem a resenha, tem a conversa. E se você deixar isso de lado, lógico, você vai saber identificar o tipo de cliente. É o que você citou do rapaz do último episódio. Mas se você não conversar com esse público, não vai ficar um clima legal, vai ficar um clima chato, né?
É, justamente isso aí tem que saber identificar, né, cara? É o que eu sempre falo assim, você tem que identificar o que a pessoa quer. Então, assim, que nem esse teu cliente. Você já conhece ele, sabe que ele quer chegar ali, cortar o cabelo e ir embora, que ele tem outros compromissos. Só que você tem que identificar isso muito rápido. Eu mesmo, quando eu chego num cliente para atender, eu já tenho que ver se ele é um cara auditivo, se ele é um cara visual, se ele é um cara sistêmico. Eu já tenho que identificar isso aí em 1 minuto. Na minha abordagem, eu já identifico isso na pessoa. Justamente acontece o mesmo com você, né? Você já vai identificar isso aí e vai saber, ó, esse é o Diegão, não. O Diegão veio aqui hoje, quer resenhar, quer trocar ideia. Se ele ficar 5 minutos ali para cortar um cabelo, não tem problema. Termino o meu aqui, daí vou atender ele. Agora tem o cara que ele já quer chegar, já quer cortar, já quer ir embora. Então tem que saber fazer essa diferenciação das pessoas, né? Hoje eu tenho um treinamento que, para todos os barbeiros que eu contrato, eu passo esse treinamento, que é os 15 primeiros segundos. Isso é uma estratégia de atendimento de um rapaz muito famoso, bem sucedido em empresas, em parte de atendimento. E ele fala que a primeira impressão fica nos 15 primeiros segundos. Então, assim, você pode hoje ter um atendimento de 3 horas que foi ótimo. Mas se os 15 primeiros segundos não for legal, você não consegue recuperar essa pessoa. Então, assim, o tom de voz influencia, cara. Não adianta você chegar numa pessoa... Boa tarde, campeão. Cortar esse cabelo? Então você precisa ter uma autoestima lá em cima. Você precisa mostrar que você está pronto e apto a atender esse cliente. Você precisa mostrar ânimo para oferecer esse serviço para ele. Então, acho que esse treinamento para todas as empresas, para todos os negócios é essencial hoje, cara. É você, igual você falou, conhecer o tipo de cliente para você digerir e saber qual atendimento vai ser melhor para ele. É, justamente isso, né, cara? Hoje as empresas elas quase não investem nisso, mas é justamente esse o ponto que a gente chegou num momento onde tem que ser investido no pessoal. Tem que ser investido na pessoa em si. Para ela aprender, para ela ver, porque o produto, cara, você ficou 1 mês na empresa, você sabe o produto, você sabe o serviço, você sabe tudo. Só que você vai ter que saber identificar o seu comportamento. É justamente isso que eu falo. Eu sempre fui um cara assim, gostava de falar, mas eu tinha crenças limitantes na minha cabeça, porque a gente vem de uma cultura ali, de uma família às vezes que não é tão assim, né, cara? Não estudou tanto e tal. E aí depois você vai descobrir. Então, cara, você tem que chegar, você tem que falar alto, você tem que dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Isso é o básico de qualquer estabelecimento. Às vezes hoje você vai num mercado, que é um estabelecimento que meio virou assim automático, mas a pessoa não te dá uma boa tarde, não te fala um bom dia, não te fala nada. Cara, isso aí... Isso acaba influenciando até em grandes empresas. Hoje, são muitas pessoas que vão em mercados grandes, até mesmo marcas famosas, fast food, um lugar, você vai num drive-thru de uma empresa grande e você não é bem recepcionado, a culpa não é nem da pessoa, é da empresa em si que não oferece um treinamento e uma rigidez para aquela pessoa. Falar, você tem que atender assim. Porque nós seres humanos, temos dias ruins. Tem dia que a gente vai estar esgotado, vai estar cansado. E às vezes escapa, cara. Mas assim, se você tem um padrão a ser seguido, você não vai tropeçar nisso, você não vai falhar nisso. Você vai estar sempre mais tranquilo. É justamente isso, cara. Isso que eu penso. Vou até citar o exemplo. Na semana passada eu fui numa barbearia. Beleza, o cara tava atendendo tudo, mas eu fiquei ali praticamente 5, 6 minutos e ninguém me deu uma boa tarde. Ninguém perguntou o que eu queria. E esse é o maior ponto quando eu chego nos estabelecimentos, cara, que eu falo assim pra pessoa: beleza, eu cheguei aqui pra te oferecer um serviço, mas você sabe se eu vim realmente oferecer? E se eu fosse um cliente? E outra, mesmo que eu não sou, mesmo que você identificou que eu tô aqui com o uniforme e tudo, mas eu sou um potencial cliente pro seu negócio. Então, naquele tratamento ali, o cara já eliminou uma pessoa, entendeu? E uma pessoa que fala mal do seu negócio, cara... Acaba influenciando várias. Cara, você vai precisar de 100 pessoas falando bem. Então tem essa diferença, né? É justamente isso que você falou. E aí, pra deixar uma mensagem final pra galera aí, cara, tipo assim, às vezes hoje a galera tá querendo empreender, ou tá querendo abrir uma barbearia. Claro que nada é fácil, né? O cara vai ter que estudar tudo, mas o que você deixaria como um recado, assim, pra quem tá começando? Não sei também se você quer deixar aberto aí pra você... Quem quiser colar lá, trocar uma ideia contigo, de repente você está contratando, não sei se hoje você já vai abrir uma segunda unidade, como que está sendo. Então, deixa uma mensagem para a galera aí. Cara, como que eu posso dizer essa mensagem para quem quer empreender? Acho que hoje a maioria
das pessoas, de barbeiros, tem um sonho de empreender. E realmente, isso é um fato. Não é nem um pouco fácil essa questão, só que também não é impossível, cara. E eu vejo assim, primeira coisa, você precisa estudar, esse é o primordial. Qual padrão você quer seguir? Por quê? Qual tipo de cliente você quer atender? Não adianta você abrir uma barbearia em uma região que é uma classe baixa, uma classe média, com um corte a R$100, entendeu? O ticket médio que a pessoa vai gastar dentro desse ambiente não vai suprir, entendeu? Você não vai conseguir atender esse cliente. Então, assim, é você escolher localização, tipo de cliente, certo? Essa estratégia é uma que vale ouro, porque assim, o meu intuito era sair da região na onde eu comecei. Falei, cara, eu não tô conseguindo cobrar o valor justo, não tô conseguindo aplicar o que eu quero. Então, assim, eu falei, vou sair daqui. Eu cheguei a procurar muitos pontos no centro, cara. Fui pro centro de Londrina, conversei com um parceiro meu que tinha barbearia no centro de Londrina. Só que, assim, é algo muito, muito relativo. Por quê? Às vezes você montar dentro de um bairro, o giro vai ser muito maior de você montar num centro. Porque o centro tem uma concorrência maior. O centro é muito comércio, um colado em cima do outro, então não vai ter um destaque em cima daquilo, entendeu? Então, assim, definir público, definir localização, estudar muito, muito atendimento e marketing, cara. Como você vai fazer o seu marketing? Não adianta nada você ter uma empresa sadia, só que você não sabe fazer um marketing para ganhar esse cliente. Então não basta você saber e não ter cliente, ou não basta nada você ter cliente e não saber. Você precisa digerir essas duas coisas, são coisas diferentes. Cara, aí você tocou num ponto bom, né? Pra galera que sabe que eu trabalho com marketing, né? E hoje eu falo que é o básico do básico. Se você não tá no Google, você já não tá em lugar nenhum. Tá? A empresa ela nem existe. Isso que você falou é muito interessante, porque eu acho que o cara que quer começar, ele tem que começar no bairro. Ah, vou cobrar um preço mais barato? Vou. Só que, cara, é simples, cara. Empreender é matemática, entendeu? O que você prefere? Cortar 10 cabelos de, sei lá, 10, 15 reais. No final do dia você ganha 150 reais. Ou você cobrar 50 reais e muitas vezes você não conseguir cortar 3 cabelos. Sim. 4 cabelos. Porque você ainda não está começando. Então no começo, e até para você que está começando, é melhor no começo você cobrar mais barato, para você ter uma demanda maior. Quanto mais você fizer em menos tempo, que é isso que eu falo, você tem que fazer as coisas em menos tempo. Se você quer se destacar, você tem que fazer tudo em menos tempo, porque você vai fazer muito mais vezes, muito mais repetição, e aí que você vai ficando melhor que os concorrentes, né? Porque a concorrência normalmente não vai fazer isso que você falou. Não vai investir no marketing. Hoje é muito fácil destacar, cara, porque a concorrência ela não investe em marketing, ela não investe em estudo, o cara ele só faz o básico. Pô, aprendi a cortar cabelo, então eu vou lá, corto meus 10, 15 cabelos, venho pra casa, vou curtir minha vida e vou dormir. E aí o cara acaba não tendo justamente isso, né? Você puxando, você entrou num assunto aí de a questão de cortar 15 cabelos. E eu já vi muito barbeiro falar assim, ó, quantidade não é qualidade, não envolve quantidade e tal. Só que, cara, hoje eu entendo o seguinte, se você tem um número aleatório. Não, vamos falar matemática, né, Carol? Você trabalha das 8 ao meio-dia, são 4 horas. Sim. Do meio-dia às 2 são 6 horas, são mais 2 horas. Das 2 às 8 são mais 6 horas. Então, ou seja, você vai trabalhar 12 horas no dia, praticamente, né? Cara, em 12 horas, você demorar meia hora para cortar cada cabelo, você vai cortar 2 cabelos por hora. Ou seja, você vai cortar, então, 24 cabelos. Se você cobrar, vamos falar em número fechado, né? 10 reais, vai fazer 240 reais. E eu acredito que sim, cara, beleza. Claro, depende de cada serviço, né? Por isso que você tá aí para falar do seu serviço, que eu não vou entender porque eu não faço. Mas, cara, com meia hora eu acho que você consegue cortar um cabelo de qualidade. Cobrando esse valor, eu acho que é um valor meio que dentro do mercado para quem está iniciando. E, cara, quem que tá ganhando 240 por dia, no final do mês, se a gente trabalhar só de... Vamos falar aí de terça a sábado, que normalmente os cabeleireiros trabalham, né? Os barbeiros trabalham. São 5 dias na semana. A gente está falando de R$ 1.300 na semana, a gente está falando de quase R$ 5.000 no mês, né, cara? É uma conta muito de padaria, básica, né? Sim. É uma conta muito básica. E dá pra gente tirar uma lição, porque eu hoje, se eu não tivesse começado cobrando um preço mais baixo, hoje eu não teria a cartela de cliente que eu tenho. Porque assim, quando você
consegue oferecer padrão para a pessoa vai pagar o preço. Ela vai reconhecer que o seu serviço ele tem um valor. Então ela vai pagar. É diferente de uma pessoa que está começando. A pessoa que está começando só pela questão do nome. Só pela questão do nome. Então, assim, a pessoa precisa começar num valor mais baixo e vir agregando coisas para que ela possa estar crescendo, para que ela possa aumentar o valor do serviço, entendeu? É bem mais simples você começar com o valor mais baixo, fidelizar a clientela e fazer com que esses clientes passem a pagar cada vez um pouco mais do que você já pegar essa clientela de uma vez. E, cara, esses dias eu fazendo um curso no Hotmart, uma mulher que fala sobre venda de serviço, e ela falou que a média para uma pessoa hoje ter uma formação é 3 anos, cara. Para ela começar a ter uma agenda. Eu costumo dizer que são 10 mil horas. Cara, pra vocês, qual que é a diferença? Eu tenho essa conta eu aprendi essa conta numa outra indústria. Próximo podcast a gente vai falar dessa indústria novamente. E o que acontece? Então é 1 ano para você aprender o que você faz. 3 anos para você começar a ter uma relevância, para você se tornar uma pessoa, igual no seu caso. 1 ano você aprendeu. 3 anos você já começa a ser uma relevância ali. 5 anos você já começa a ensinar outras pessoas a fazer o que tu faz. E 7 anos tu virou um profissional. Nesse decorrer desse tempo você trabalhou mais de 10 mil horas. Hoje tem estudos que dizem que para você ser um profissional em qualquer coisa você tem que ter praticado no mínimo 10 mil horas. Eu sigo nessa conta, 1, 3, 5, 7. Claro que algumas profissões elas te permitem em 7 anos você se aposentar financeiramente, né? E no seu caso acho que é mais ou menos isso que você está dizendo, né? Eu acho que essa parte de tempo influencia bastante, porque eu já cheguei a atender cliente que eu não... Isso aí há 2 anos atrás, com 4 anos de profissão, que eu não soube atender, entendeu? Um cara que, aqui tá maior. Não tá maior, o cara tá vendo no espelho, mas na cabeça dele tá maior. Você vai ter que fazer. Então, assim, há tudo um jeito para você entender isso, há todo um treinamento, um curso. Não é simplesmente, vou atender um cliente. Não. Eu sei fazer um corte de cabelo. Não. Entendeu? Vai se encaixando. Então, assim, maior dica, cara, sempre começa degrau por degrau. Isso é interessante. Para empreendedores, sempre degrau por degrau, vai devagar, vai tranquilo. E quem quiser mais dicas, pode chegar na barbearia, pode ir lá conhecer hoje meu serviço. Isso eu tô de portas abertas para todo mundo lá no espaço. Inclusive, muitos amigos meus do ramo vão lá para conhecer, para a gente trocar uma ideia, tomar alguma bebida lá, entendeu? Ficar tranquilo. Porque, assim, a gente precisa dessa união também, entendeu? Sim, muito legal. E tem que saber reconhecer o serviço. Saber reconhecer o serviço do outro, não ficar 100% isolado. Isso é bem interessante. Isso é muito legal, é o que eu sempre falo assim, né, cara? A demanda ela é muito gigantesca, tem para todo mundo. Tanto é que você vê 3 distribuidoras na mesma quadra, 3 barbeiros na mesma quadra. E é legal ter essa amizade, ter justamente esse vínculo. E que legal que você deixa o seu espaço aberto. Então, quem quiser ir lá conhecer, cortar cabelo aí em Londrina, tá por Londrina, cola lá. Como que é o nome mesmo do seu... Black Lion Barbearia. Black Lion, cara. Eu já passei lá na frente, você vê como que é, né? Eu não tinha me ligado ainda que era sua, mas eu já tinha passado lá na frente. Já sei onde que é o espaço, né, cara? Gravo muito, assim, lugares. Então, cola lá, faz um corte de cabelo. Digão, quero começar, vai lá, troca uma ideia. E é isso aí, irmão. Quero agradecer a sua participação aí hoje, agradecer a mensagem que você deixou aí pra galera. E deixa um recado final aí, deixa suas redes sociais aí pra galera. Galera, vou deixar, só que antes de tudo eu vou fazer um elogio, que o churrascão tava bom, hein? Tava bom, né? Agora eu tive que parar. Ali a gente fez só uns cortezinhos, agora a gente vai desligar aqui agora desligando, volta pro churrasco, que o negócio é bom. Rapaziada, o meu Instagram é @fidelis_barber, certo? Atendimento a gente faz através de via WhatsApp, Instagram, então tem lá o link na biografia para você agendar o horário. Atendemos de segunda a sábado, a gente não tem folga no meio da semana, tem revezado os barbeiros. Não paramos pro almoço, é tudo revezado. Trabalha das 8 às 8. Então, assim, é um atendimento que você quiser cortar antes de ir pro serviço, depois de chegar pro serviço, pode ir, tá em casa, temos um espaço bem grande lá, bem que você vai conseguir se acomodar. E vou esperar todos vocês. Meu irmão, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Valeu, muito obrigado. Muito obrigado. Agora a gente vai comer aqui. Galera, muito obrigado pela audiência aí hoje. Se inscreve lá no canal, comenta, compartilha isso aí com alguém. Se você conhece alguém que quer ser barbeiro ou viu alguma dica aqui que a gente deixou que possa fazer sentido, compartilha lá com essa pessoa.
e nos vemos na próxima. Valeu, galera! Valeu, galera! Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao Compinha Churrasquete.